Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo os grandes profetas maiores. Nós estamos numa saga, a história dos povos bíblicos. Graças ao vigia das pessoas, nós já passamos seguramente o meio dos relatos. Nós já falamos aqui, você pode olhar, tem uma lista aí de quase 500 livros já, 500 vídeos já comentados. Nós já falamos dos grandes reis. Nós já comentamos histórias personificadas, como a história de Jó, história de Esther, de Rute. Agora nós estamos falando dos grandes profetas. Já falamos de Isaías, Jeremias, Ezequiel. Agora estamos em Ezequiel, mas já falamos de Daniel, de outros. O objetivo nosso, ao concluir essa série, comentar todos os livros da Bíblia. Audácia! O vigia das pessoas, ele tem sido muito misericordioso comigo, porque ele tem me dado a graça de comentar os livros bíblicos. Obrigado, grande vigia das pessoas. A ti devemos toda honra e glória, todo louvor. Hoje de manhã eu não estava muito bem. Eu estava com muitas dores. Eu tenho uma dor horrível aqui nas costas. Não sei se é coluna, a hora parece que é o rim, não sei. É que eu fiz muito peso a semana passada. Muita força, carreguei muito peso, então eu fico uma semana sentindo essas dores. E quando tá frio, a coisa pega, mas fica mais forte. O último vídeo mesmo, quem observou aí, viu que eu não conseguia ficar nem sentado nem em pé, e eu fiz a pulso, como diz aí no jargão aí dos populares. Eu terminei a pulso o vídeo, né? E na verdade ele nem teve muito views. Falei, Senhor, eu sofri feito jumentinho. E quase ninguém viu. Mas graças a Deus que você viu. Aí hoje eu tava meio desanimado. Não tava nem com muita vontade de ir pra igreja. O sol não nasceu, então tava um dia bem pálido. Mas aí eu comecei a reparar para fora e o solzinho começou a despontar, mostrar a carinha. Falei, Senhor, eu vou para a igreja. Fui, graças a Deus, aqui no Parque Viana. Tem uma congregação aqui um grupinho bem legal. Eles estão com planos de fazer uma big de uma igreja aqui próximo também. Olha, grande coisa é desejar produzir coisas para Deus. E esse povo, eles decidiram fazer uma igreja. Não é fácil. Primeiro tem que preparar o terreno, depois tem que fazer a fundação. Isso aí, para você ter uma ideia, nós lutamos lá na Granja Viana bons 20 anos. Graças a Deus, hoje temos uma das maiores congregações da região ali. É uma igreja bem pujante, a juventude é muito atuante, mas é luta. Então, se você quiser colaborar na construção da igreja do Parque Viana, eu nem pedi para eles para fazer isso, mas fazer o bem, acho que não precisa pedir para fazer o bem, não é? E aí você pega aí ou pelo e-mail, vigiadaspessoas@gmail.com, ou no WhatsApp, também temos um grupo do WhatsApp, que daí a gente passa
os endereços da igreja, tá bom? Ou se você quiser ir seguir o caminho direto, é só pesquisar Igreja Adventista do Parque Viana, tá bom? Ou se você quiser ser mais genérico ainda, você pode entrar aí no site da Associação Paulistana, que é onde frequenta, onde faz parte a igreja da Granja Viana. Aí você entra em contato, do Parque Viana. Granja Viana também. E aí você fala assim, quero fazer uma doação para a construção da igreja do Parque Viana. Eu sei que nós temos várias igrejas em construção. Tem o da Santa Mônica, que também tenho frequentado de vez em quando. Mas a Santa Mônica, graças a Deus, já estão com um teto sobre a cabeça deles. Então eles estão mais adiantadinhos. E o Parque Viana não, está começando agora. E eu acho que eles estão num ambiente alugado. Mas, se você quiser mais detalhes, entre aí em contato conosco, que a gente passa os contatos da liderança da igreja, tá bom? Muito bem, Ezequiel, nós estamos na reta final de Ezequiel e hoje, capítulo 20, as abominações da casa de Israel depois do Êxodo. Eu acho que eu já comentei o 20 também, viu? Acho que só não falei que o Êxodo, para aqueles que não conhecem, a palavra êxodo significa retirada de um povo inteiro. Então houve um êxodo, houve uma saída do povo de Israel. Antigamente se falava em êxodo rural. Nos anos 60, 70, 80 e 90, houve um grande êxodo rural. Nesse período, todas as pessoas que moravam no campo vieram para a cidade, aqui no Brasil. Hoje as coisas se inverteram. Então acho que 90% da população está nas cidades e só 10 ou 20%, eu não sei qual é a cifra exatamente, mas houve esse êxodo rural, houve um grande ápice nos anos 80 e é isso. Esse êxodo aqui que eu comentei, ele foi o êxodo de Israel, quando Deus tirou o povo da terra do Egito. Só para lembrar, Abraão saiu de Ur dos caldeus, saiu do meio dos caldeus e foi para uma terra que Deus ia mostrar. E Deus mostrou uma terra chamada Canaã. Essa terra era boa porque manava leite e mel. Então o seu descendente Jacó, o próprio Abraão, Isaac e Jacó, todos eles acabaram indo para o Egito em épocas de seca, em época de grande falta de víveres, não é? O resultado é que o povo acabou ficando no Egito, o povo acabou caindo nas graças do faraó do Egito. Josué, que era hebreu, virou governador do Egito. O tempo passou, morreu o faraó que conhecia José, e aí o povo acabou sendo escravizado. E depois de uma escravidão de mais ou menos 400 anos, então Deus suscitou Moisés, que tirou o povo da terra do Egito, da terra da escravidão, e levou para Canaã. Então, por isso que fala a lamentação sobre o Êxodo. Em Canaã, o povo de Deus se estabeleceu. Aí depois vieram os reis Davi, Saul, Davi e Salomão. Depois desses reis, o país se dividiu em norte e sul.
o reino de Israel ao norte e a capital era Samaria. O reino de Judá ao sul e a capital era Jerusalém. Então houve guerras. A Assíria conquistou Samaria, um pouco antes, uns 30 anos antes do reino da Babilônia conquistar Judá. Resultado, as duas cidades acabaram sendo levadas ao cativeiro. Então o lamento pode ser esse lamento por causa disso aí. Aí, como já conhecemos a história, passados 70 anos do cativeiro da Babilônia e quase 100 do cativeiro da Samaria, o rei Ciro da Babilônia decretou o retorno do povo de Israel. Então eles voltaram, reconstruíram o templo e o tempo passou, o povo continuou subjugado agora por Roma. E nesse período de Roma nasceu Jesus. E Jesus é a manifestação concreta do templo que Moisés erigiu. Então a gente vai ver aqui no final, eu até comentei os capítulos que vão do 40 ao 48, onde Deus mostra para Ezequiel, em visão, o templo em Jerusalém restaurado. Essa visão ela tem duas aplicações proféticas. A primeira é o próprio povo de Deus retornando para a região de Canaã. A segunda é a visão espiritual, quando o templo seria restaurado. Aí já seria o templo Jesus, que foi destruído na época de Cristo e ressuscitou ao terceiro dia. Essa ressurreição é a reconstrução do templo, porque ele disse que ele seria destruído em 3 dias, ele voltaria. Então a visão do Ezequiel 40 até o 48 mostra uma nova realidade. Enquanto os do exílio imaginavam a construção física do templo, os povos, que de fato aconteceu, Herodes construiu um big de um templo com pedras e mármores brancas, reluzentes, maravilhosas. Tanto é que os discípulos falaram para Jesus: veja que belas essas pedras do nosso templo. E Jesus disse: pois eu digo para vocês que esse templo será destruído e não ficará pedra sobre pedra. Na verdade ele falava do templo, o corpo dele. Mas eu reconstruirei, eu ressuscitarei. E quando Ezequiel vê essas imagens, ele está vendo, provavelmente, pós-volta de Jesus. Porque haverão 2 voltas. Vão acontecer 2 voltas. A primeira agora, daqui a pouco ele está voltando, quando Jesus vai ressuscitar os nossos queridos mortos e vai nos transformar em corpos gloriosos, e aí iremos ao céu. A igreja será arrebatada ao céu e viveremos com Cristo e reinaremos com Cristo 1000 anos. Passados esses 1000 anos, a Jerusalém desce do céu, como diz o Apocalipse, e vai suscitar um ciúme nos povos que ficaram aqui. Na verdade eles não ficaram, porque o texto diz que eles não ressuscitaram, os mortos perdidos, eles não ressuscitaram até que se passassem 1000 anos. Então, passados 1000 anos, a Jerusalém desce do céu, os ímpios de todas as eras mortos ressuscitam, e entre eles está um que não morreu, mas estava lá
preso no abismo? Satanás. Quando Satanás vê aquele bando de ímpio ressuscitado, ele fala: é a minha vez de tomar a cidade. E ele convence de algum modo que a cidade santa pode ser tomada. Então quando a cidade santa baixa na terra, eles correm para tomar. Só que a luta nem começa, porque quando os olhos deles, dos perdidos, fitam os olhos de Jesus, na hora, como que um insight assim, como num estalo, eles reconhecem a supremacia de Jesus. E aí eles dizem: santos e maravilhosos e justos são os seus juízos, ó Pai. Aí então eles são lançados no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, como diz o Apocalipse, e aí viveremos vida eterna aqui. E Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ficará conosco eternamente. Gente, é muito egocentrismo da nossa parte, mas é o que está escrito ali. Deus deixará o centro do universo e vai nos tornar centro do universo. Nós seremos sacerdotes aqui nessa grande terra, cujo sumo sacerdote é Jesus Cristo. Por isso não haverá pastores. Jesus Cristo será o nosso pastor, nosso único pastor. Entende? E você só compreende isso observando as profecias bíblicas, ok? E todos os profetas falam: há profecia que vai acontecer, há bem para o povo de Deus, só tem uma exigência. Qual é? Que nós passemos a observar os seus mandamentos, que nós passemos a viver segundo sua lei, a lei do vigia das pessoas. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: homem mortal, dirige o teu rosto contra Jerusalém e derrama as tuas palavras contra os santuários e profetiza contra a terra de Israel. Então Ezequiel disse: assim diz o Senhor, eis que sou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha, e exterminarei do meio de ti o justo e o ímpio. Aqui é um pouquinho antes da tomada de Jerusalém. Todos perecerão. E por isso que hei de exterminar do meio de ti o justo e o ímpio. A minha espada sairá da bainha contra toda a carne, desde o sul ao norte. Todo mundo morrerá. Uau! E saberá toda a carne que eu, o Senhor, o vigia das pessoas, tirei a espada da bainha, nunca mais voltará a ela. Isso é duro e triste. Chega uma hora que Deus perde a paciência conosco. E aí ele começa a guerra da justiça. E ele vai eliminar a todos. E será que quando eles te disserem: por que suspiras tu? Dirás: por causa das novas, porque vem, e todo o coração desmaiará, e todas as mãos se enfraquecerão, e todo o espírito se angustiará, e todos os joelhos se desfarão em águas. Eis que vem, e se realizarão, diz o Senhor. Quando o Senhor diz, não há escapatória. Se Deus disse que vai acontecer, é porque vai acontecer. E veio a palavra do Senhor dizendo: homem mortal, profetiza e dize, assim diz o Senhor, a espada está afiada e também assacalada. Eu não sei o que é sacalada. Quer dizer que ela está ponteada, está pontiaguda? Não sei. Anote aí nos comentários se você sabe. Ela está pronta para matar, está afiada para reluzir, está
assacalada. Alegrar-nos-emos, pois, a vara de meu filho é que despreza todo o madeiro. Essa linguagem é muito robuscada. A vara... Como é que é? A vara de meu filho é que despreza todo o madeiro. Na linguagem moderna, tá lá: maldito todo homem que é condenado no madeiro. E foi dada a assacalar para ser manejada. Esta espada está afiada e está assacalada para a posta na mão do matador. Grita e geme, ó filho do homem, porque ela está contra o meu povo. A espada saída da bainha significa guerra. Hoje no sermão o pastor pregou sobre Apocalipse 12. Houve guerra no céu. Então, quando fala aqui de espada, é guerra. E a guerra, ela é contra Miguel, seus anjos, e Satanás e seus anjos. Na verdade, o cristão, ele não guerreia. O cristão, em última instância, ele toma um lado. Tudo que ele tem que fazer é tomar um lado. Entende? Tomar partido. Por isso que Deus fala: tome o lado do bem. Entende? É Cristo que luta por nós. Grita e geme, ó filho, porque ela está contra o meu povo, contra todos os príncipes de Israel. Espantos terá o meu povo por causa da espada. Bate, pois, na tua coxa. Tá vendo? Como a profecia ela diz para o futuro, a gente pode perceber aqui a assolação assoladora da qual falou Daniel também. É uma grande guerra contra os povos, porque se faz uma prova, e que seria se não existisse a própria vara desprezadora, diz o Senhor. Tu, pois, homem mortal, profetiza e bate com as mãos na outra, porque a espada até a terceira vez se dobrará, e a espada é dos atravessados, dos mortalmente feridos, e entrará neles até as recâmaras. Haverá guerra, haverá rumor de guerra, haverá morte. Essa é a sentença de Deus, para que se desmaie o coração e se multipliquem os tropeços contra todas as suas portas. Pus a ponta da espada, que foi feita como raio, e está reservada para matar. Ó espada, une-te, vira-te para a direita, prepara-te, vire-te para a esquerda, para onde quer que o teu rosto se dirija. E também eu baterei com as minhas mãos, uma na outra, e farei descansar a minha indignação. Eu, o Senhor, falei. E veio a mim a palavra do Senhor e disse: Tu, pois, homem mortal, propõe dois caminhos, por onde venha a espada do rei da Babilônia. Ambos procederão de uma mesma terra, e escolhe um lugar no cimo do caminho da cidade. Escolhe um caminho proporás, por onde virá a espada contra Ramá, dos filhos de Amon, e contra Judá em Jerusalém, a fortificada. Porque o rei da Babilônia parará na encruzilhada, no cimo dos dois caminhos, para fazer adivinhações. Aguçará suas flechas, consultarás os terafins, atentando nas entranhas. Ele adivinhava, olhando pela sua espada reluzente, olhando os rins dos bichos que eles matavam. Ele fazia adivinhação, e ele falava: eu vou para Rabá ou eu vou para Jerusalém? E aí apareceu na espada de Nabucodonosor: Jerusalém. Ou seja, ele já estava chegando.
Então já está aqui no 11º ano do exílio em Babilônia. Porque ele já estava chegando lá. À sua direita estará a adivinhação sobre Jerusalém, para ordenar os arietes, para abrir a boca à matança, para levantar a voz com júbilo, para pôr os arietes contra as portas, para levantar tranqueiras, para edificar baluartes. Isto será aos olhos deles como adivinhação vã, pois foram ajuramentados com juramentos entre eles, mas ele se lembrará da maldade para que sejam apanhados. Portanto, assim diz o Senhor, visto que me fazeis lembrar da vossa maldade, descobrindo-se as vossas prevaricações, aparecendo os vossos pecados em todos os vossos atos, visto que vistes em memória, sereis apanhados na mão. E tu, profano e ímpio, príncipe de Israel, cujo dia virá no tempo da extrema maldade, assim diz o Senhor, tira o diadema e levanta a coroa, esta não será a mesma, exalta ao humilde e humilha ao soberbo. Ao revés, a porei, e ela não será mais, até que venha aquele a quem pertence de direito, e a ele a darei. Uma vez eu ouvi um pregador dizendo que quando a Bíblia repete, é porque há urgência nisso. Então quando ele disse, ao revés, quer dizer que vai acontecer já. Quer dizer que o príncipe da Babilônia já estava chegando. Ou seja, já deve estar. Eles já estão sitiados há 3 anos. O exército da Babilônia, ou não está sitiado há 3 anos, é o primeiro ano do sítio, do cerco. Então eles, é o 11º ano do rei do Ezequiel, e o primeiro do cerco. Então ele está chegando para ir montar o cerco, que vai durar 3 anos, que vai provocar fome e calamidade, a tal ponto que os pais devorarão seus filhos assados. E tu, ó filho do homem, profetiza e dize, assim diz o Senhor, acerca dos filhos de Amon, acerca do seu desprezo. Dize, pois, a espada está desembaiada, assacalada, para a matança, para consumir, para reluzir. Entretanto, que te vem vaidade, entretanto, que te adivinha mentiras, para te porem no pescoço dos ímpios, mortalmente feridos, cujo dia virá no tempo de extrema maldade. Torne a tua espada a bainha no lugar em que fosse criado, na terra do teu nascimento, te julgarei. E derramarei sobre ti a minha indignação, assoprarei contra ti o fogo do meu furor, entregar-te-ei nas mãos dos homens brutais, inventores de destruição. Ao fogo servirás de pasto, o teu sangue estará no meio da terra, não virás em memória, porque eu, o Senhor, o disse. Muito obrigado por sua atenção. Considere se inscrever no canal, compartilhar, dê o seu gostei ou não gostei, como disse o Alexandre o Grande. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.